Olá, tudo bem? Tamar aqui. Você já ouviu falar do Geena, ou Guiena, e do Vale do Filho de Inom? O que isso tem a ver com o inferno? Onde foram sepultados os homens e mulheres da Bíblia? Você sabia que em Jerusalém havia um túmulo, um jazigo, onde eram enterrados apenas os reis? E sabia que teve gente que, sem ser rei, foi nele enterrado? E teve reis que ficaram de fora? Por quê? E você sabia que você já foi sepultado também? Se não foi, precisa ser urgentemente. Tudo isso e muito mais você vai aprender agora. Fique comigo até o fim deste vídeo e vamos juntos continuar crescendo na graça e no conhecimento de Cristo. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixa o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Em volta das muralhas da cidade antiga de Jerusalém, ao sul-sudoeste da cidade, existe um vale conhecido como Wadi Er-Hababi. Esse vale vai desde o atual portão de Jafa e segue em direção ao Cédron, onde ficava antigamente Tofete, que significa queimador. Esse lugar, com o passar do tempo, virou um depósito de lixo, e ali mesmo o lixo era incinerado com o uso de fogo e enxofre para manter o fogo aceso. Além do lixo, pessoas marginalizadas pela sociedade, indignas como criminosos, eram jogadas ali quando morriam. Restos de animais e toda espécie de coisa ruim ia para lá. Antigamente, esse local era chamado de Geena em hebraico, significando em grego Vale do Filho de Inom. Foi ali que, durante o reinado de Acás, rituais de sacrifícios humanos, inclusive de crianças, eram oferecidos ao deus Moloque e outros deuses. Nesse local, no Vale do Filho de Inom, diz a Bíblia, o rei Manassés fez os seus próprios filhos passarem pelo fogo. Queimava-se incenso e sacrificava-se aos ídolos no local. Ou seja, aquilo era um verdadeiro inferno. Cristo, para exemplificar o significado de inferno, usou esse lugar, o Geena. Existem várias palavras usadas na Bíblia que significam inferno. Por exemplo, Sheol em hebraico equivale ao Hades em grego e significa inferno. Ge-Inom em hebraico, Vale de Inom, ou Ge-Ben-Inom, Vale do Filho de Inom, equivale a Geena ou Tártaros em grego e também se refere ao inferno. Então, quando a Bíblia fala de Sheol ou Hades, é traduzido pela palavra inferno, que significa as profundezas, o mundo inferior, lugares baixos. O Sheol hebraico, traduzido como Hades pela Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, refere-se ao lugar de castigo e tormento após a morte dos ímpios. A palavra tártaro em grego é traduzida por tártaro ou inferno e a expressão grega elineto ou piros refere-se ao lago de fogo, que engolirá o inferno. Um outro vale citado na Bíblia em Jerusalém é o Vale do Cédron, ou Vale da Torrente do Cédron. Nos invernos chuvosos, ele se enchia de água e é esse vale que separa o Monte do Templo do Monte das Oliveiras. No segundo livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 23, o rei Davi correu a pé por esse vale durante a rebelião de Absalão. Jesus passou várias vezes por esse vale quando ia ou voltava entre Jerusalém e Betânia. É esse mesmo vale que na Bíblia é chamado de Vale de Josafá ou Baixada de Jeoazafá, que significa o vale onde Deus julgará. É aí que acontecerá a grande batalha de Gog e Magog, também chamada de Batalha do Armagedon. Onde foram sepultados alguns dos homens e mulheres da Bíblia? Deus disse para Abraão, ou Abrão em Gênesis 15:15, tu irás a teus pais em paz, em boa velhice será sepultado. Ele realmente morreu em boa velhice, velho e farto de dias. Seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram junto com Sara, sua esposa, na cova de Macpela, no campo de Efron, em frente de Manre. Nessa mesma sepultura, onde estavam Abraão e Sara, também foram sepultados Isaque, Rebeca, Jacó e Leia.
Débora, a ama de Rebeca, foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alom-Bacute. Raquel foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém, e Jacó, seu esposo, pôs uma coluna sobre a sua sepultura. A coluna da sepultura de Raquel. Miriam foi sepultada em Cádiz, Moisés foi sepultado em um vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peó. Josué foi sepultado em Timnat-Será, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Eleazar, filho de Arão, foi sepultado no outeiro de Finéias, na montanha de Efraim. Gideão foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abisritas. Tola foi sepultado em Sami, Jair em Camon, Jefité nas cidades de Gileade, Ibizã em Belém, Elon em Aijalon, na terra de Zebulon. Abidom foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Sansão foi sepultado por seus irmãos entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Samuel foi sepultado em sua casa, em sua cidade, Ramá. Saul foi sepultado debaixo de um arvoredo em Jabes. Posteriormente, os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, foram enterrados na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Azael foi sepultado na sepultura de seu pai em Belém. Abner em Hebrom, na mesma sepultura, onde seria sepultada a cabeça de Isbosete. Aitofel foi sepultado na sepultura de seu pai, Joabe em sua casa, no deserto. Salomão foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Não somente Salomão, mas também foram sepultados em Jerusalém, a cidade de Davi, no sepulcro dos reis. Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão, Jorão, Joás, Amazias, Azarias, Jotão e Josias. Jeorão e Acás também foram sepultados em Jerusalém, mas de tão ruim que eram, não foram enterrados no sepulcro dos reis, embora fossem reis. Já o sacerdote Joiada, não sendo rei, foi sepultado em Jerusalém, no sepulcro dos reis. Segundo Crônicas 24:16 diz: E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Ezequias foi sepultado no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. Baasa foi sepultado em Tirza. Em Samaria foram sepultados Onri, Acabe, Jeú, Jeoacás e Jeoás. Manassés foi sepultado no jardim de sua casa, no jardim de Uzá. Nesse mesmo jardim foi sepultado Amon. A palavra de Deus nos diz no primeiro livro dos reis, no capítulo 2, versículo 10, que o grande rei Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O túmulo de Davi continua em Jerusalém. Não no local mitológico que as pessoas visitam, mas ele está lá. Também está lá em Jerusalém o túmulo onde o filho de Davi, o descendente de Davi, Jesus Cristo, foi sepultado. Ele foi sepultado em um sepulcro novo de propriedade do seu rico discípulo José, de Arimateia, no mesmo horto em que foi crucificado. O túmulo não era dele, era emprestado. Afinal de contas, ele só usaria por um fim de semana. Não há notícia sobre os restos mortais de Davi. Seu túmulo está vazio. Mas o túmulo do seu descendente, Jesus Cristo, também está vazio. Não se tem notícia sobre os ossos de Davi, mas o seu descendente continua sendo notícia no mundo todo há mais de 20 séculos. Ele ressuscitou, está vivo e vivo para todo sempre. O apóstolo Paulo, discursando na sinagoga de Antioquia da Pisídia, disse em Atos capítulo 13, versículos 29 e 30, E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. O mesmo Paulo ensina em Romanos capítulo 6, versículos 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ele diz a mesma coisa, ensinando para a igreja de Colossos, no capítulo 2, versículo 12. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Morremos com ele, fomos sepultados com ele, e como ele ressuscitou, ressuscitaremos para estar para sempre com ele. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, dá um like,
Clica no joinha, escreva no comentário, eu concordo, Cristo vive. Compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe. Grande abraço, beijo no coração. Fica com Deus.